dia, Brasil! Bom dia, meu país Nordeste! Se você está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Assim, primeiro depois de uma década e pouquinho, levando em consideração que o meu primeiro vídeo eu tinha mais ou menos uns 13 anos e, enfim, esse vídeo chegou à escola e foi motivo de bastante bullying. Então agora, depois de mais de uma década, estou retornando ao YouTube para sanar esse meu bloqueio e também porque em todo esse tempo várias coisas aconteceram e eu acredito que, a título de informação, eu realmente preciso estar aqui nessa rede de volta. E justamente como esse é o primeiro vídeo do meu canal oficial, nada melhor do que eu começá-lo com a história da minha vida, ou melhor, a história da minha nova vida. E eu sei que você deve estar olhando aqui pro título e tá dizendo: nossa, a vida dessa menina se resume a uma gastroplastia. Até porque o título do vídeo é justamente esse: como a cirurgia bariátrica literalmente salvou a minha vida. E sim, ela de fato salvou a minha vida. Contudo, a minha vida não se resume à gastroplastia. Mas até o final desse vídeo você vai entender como e por que eu renasci através dela. Mas para isso eu preciso contextualizar você acerca da minha decisão. Eu já lutava contra a obesidade por muito tempo. Assim, tanto desafios físicos quanto os desafios emocionais, né, psicológicos. Eu não posso excluir de forma alguma esse tipo de desafio porque ele é real e ocorre. E assim como ocorreu comigo, talvez seja o principal desafio que está ocorrendo com você. Mas, retomando, quando foi ali no final de 2022, eu bati o pé e disse que iria fazer a cirurgia bariátrica. Há algum tempo, inclusive, a minha psicóloga da época, ela havia perguntado acerca da minha vontade por esses procedimentos invasivos e eu afirmei para ela que não, que jamais faria, que eu acreditava que eu realmente tinha que criar muita vergonha na cara. Olha só, olha a frase que eu utilizei. Criar vergonha na cara para poder perder o meu peso. E enfim, depois a gente pode até falar em outro vídeo acerca desses tipos de frase que a pessoa obesa escuta e até reproduz. Mas isso é conversa para outro vídeo. O que realmente importa é que quando foi em 2022, no finalzinho, nos últimos dias, eu decidi que faria a gastroplastia assim que eu conseguisse. No caso, o mais breve possível, o mais rápido possível. E quando foi em janeiro de 2023, eu já estava ali com o cirurgião marcado e procurando toda a equipe multidisciplinar necessária para que eu fizesse o acompanhamento multidisciplinar e também para que eu conseguisse ali pegar os laudos obrigatórios. E só um adendo, para caso você não saiba como que isso funciona, mas basicamente se é convênio, plano de saúde, eu não sei todas as especificações das outras formas, mas se for por convênio, é o seguinte: você precisa, para que o médico consiga solicitar a sua cirurgia, você precisa de laudos obrigatórios, como por exemplo, o laudo de um endocrinologista, se for o caso de um paciente psiquiátrico, o laudo de um psiquiatra, enfim, laudos de especialidades que são essenciais para poder dizer que o paciente está apto ou não para aquele tipo de cirurgia. Mas, como nem tudo são flores, né? Se fosse simplesmente eu chegar lá, pegar os laudozinhos e fiz minha cirurgia. Não acredito nesse povo que fala que foi só assim. Provavelmente não foi. E como nem tudo são flores, eu já comecei de cara perdendo o meu cirurgião bariátrico. Ele foi descredenciado do meu plano de saúde. Na verdade, a clínica dele foi descredenciada do meu plano de saúde. Então, eu não poderia utilizar nenhum dos cirurgiões bariátricos de lá. Detalhe, nada me avisaram. Nem a equipe dele, nem o plano de saúde, nem ninguém. Quando eu fui marcar o meu retorno, eu já não consegui mais marcar porque ele estava descredenciado. Pra mim, aquilo ali foi assim, um tiro no meu peito. Não era um choro. Mas era tanto choro que vocês não têm ideia. Até que eu consegui um novo cirurgião bariátrico, inclusive muito renomado aqui na minha cidade,
E graças a Deus, algumas coisas elas acontecem realmente porque elas têm que acontecer. Mas só para que você entenda, eu mudei de cirurgião bariátrico e em relação ao restante da equipe multidisciplinar, eu também precisei fazer várias modificações, levando em consideração que eu estava fazendo tudo por convênio. Eu não fiz a contratação de pacote particular, não fiz. Eu realmente fiz tudo pelo convênio. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha até um checklist de marcações. Deu muito bom, graças a Deus. Até que depois de muitas reviravoltas, idas e vindas, porque são muitas consultas até você de fato chegar no dia da sua cirurgia. E são muitos profissionais para que você faça as consultas, dentre o acompanhamento nutricional e o acompanhamento psicológico. E já fazia mais de 6 meses que eu estava no meu processo e estava sentindo muita dificuldade com um profissional que era endocrinologista. Daí eu conversei com o meu médico, falei pra ele o que era que tava me incomodando e ele me indicou uma pessoa que era amiga dele, que ele conhecia o trabalho de perto e tal. E eu fui, ela é minha endócrina até hoje. Daí a gente começou lá o acompanhamento, passo a passo. Passamos alguns meses juntas. Contudo, quando já tava bem perto do pedido cirúrgico, inclusive, eu já tava até com o laudo dela. Mas aí, consulta vai, consulta vem. Ela solicitou uma ultratireoide e desde então tudo realmente foi modificado. Eu estava prestes a fazer minha cirurgia bariátrica, mas nós descobrimos um micronódulo com menos de 1 centímetro, porém com praticamente todas as características de malignidade. E foi exatamente ali que começou a minha luta contra o câncer. A boa notícia é que, em teoria, era um câncer de tireoide relativamente simples de tratar e que tinha baixa chance de recidiva, no caso, baixa chance do câncer voltar. Daí eu fui encaminhada para um especialista, um cirurgião de cabeça e pescoço. E tudo aconteceu de uma forma bem rápida, apesar da cirurgia ter sido remarcada 3 vezes, por questões minhas e também questões da médica. Eu adoeci nesse meio tempo, gripei, eu vivia adoecendo muito antes da bari. Mas eu consegui fazer de uma forma muito rápida a tireoidectomia. Com 15 dias de tireoidectomia, eu recebi a liberação para fazer a bariátrica. E aí, passado 30 dias depois da tireoidectomia, eu fiz a minha cirurgia bariátrica. Uma foi em novembro e a outra foi em dezembro. Graças a Deus, as 2 cirurgias foram de fato um sucesso. Já nos primeiros 3 meses de bariátrica, eu consegui sentir muita diferença, tanto na minha saúde física quanto na minha saúde mental. Porque aquilo ali estava sendo muito mais do que a devolução ou a construção de uma autoestima, sabe? As minhas crises de asma, elas simplesmente desapareceram após 3 meses. As minhas dores de garganta, elas cessaram. Eu não tenho mais crise de garganta. Eu tinha praticamente uma a cada mês. As dores no joelho, certo que eles assim não estão muito bons, mas comparado à ruma de dor que eu sentia, eu não sinto praticamente nada. Eu literalmente fui muito feliz nesses 3 meses. Talvez esses foram, até mesmo nesses últimos anos, os meses mais felizes de uma forma seguida da minha vida. Por mais que eu precisasse estar fazendo ali todo o acompanhamento, que eu ainda preciso, ainda faço, inclusive. Mas além do acompanhamento multidisciplinar da bariátrica, tinha também o acompanhamento oncológico, né? E quando foi 4 meses depois da minha primeira cirurgia, no caso, novembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quando foi em março, eu iniciei, que eu já tinha as requisições, daí eu comecei a fazer os novos exames que eu precisava fazer para voltar para oncologista. E eu tava muito confiante, tava seguindo muito confiante, porque eu acreditava que cumprir esse protocolo ia ser só mais uma parte do checklist, né? Contudo, eu fui logo fazer os exames de imagem. Na verdade, era um exame de imagem de início, depois eu fiz outros. Mas o que ela pediu foi uma ultra de cervical, que é basicamente para você analisar essa parte aqui, para ver se não tem nenhum linfonodo acometido, enfim.
Daí, nessa útero cervical, ele encontrou o que ele denominou lá no exame de linfonodo atípico. E eu já sabia o que aquilo significava, porque o meu CA, ele era um CA de tireoide. Se a útero que ela passou foi uma útero cervical e tinha ali um linfonodo atípico, claro que poderia ser qualquer outra coisa, mas para uma paciente oncológica, todo mundo olha assim, provavelmente essa é a mesma. Então, quando a gente terminou aquele exame, eu já sabia que eu tava com uma metástase cervical. Só que eu não sabia onde ela estava, como ela estava, como que esse câncer estava se desenvolvendo. E até hoje eu não sei. Mas o meu tipo histológico é um carcinoma papilífero tradicional. Mesmo assim, ele se comportou de uma forma um pouco mais agressiva. E nesse meio tempo, após essa descoberta, eu pedia muita força a Deus, porque eu de fato não sabia como que eu ia enfrentar tudo aquilo. Porque uma coisa é você enfrentar um câncer tireoide, porque ele geralmente é fácil de tratar. Outra coisa é você estar numa situação metastática. Mais uma vez eu tive vários problemas por conta do convênio. E a minha segunda cirurgia, ela foi feita pelo SUS. Em menos de 30 dias eu consegui resolver absolutamente tudo. A cirurgia foi um sucesso e eu consegui fazer com a médica que já me assistia, graças a Deus. Pedi muito a Deus para que essa metástase não estivesse longe demais. E de fato, eu estava com várias situações metastáticas, mas mais a nível recorrencial do que mesmo cervical. E apesar de ter sido um momento de muita incerteza, hoje em dia eu consigo sentir muita gratidão. Próximo mês eu completo exatamente 1 ano de bariátrica, mas eu acredito que o meu renascimento ele começou lá em 2022, quando eu decidi fazer a cirurgia por mim. Eu decidi de fato modificar toda a minha vida. Eu só descobri o câncer por conta da bariátrica. E, obviamente, que eu não vou ser hipócrita de dizer pra você que, nossa, foi muito mais fácil porque eu fiz a cirurgia. Porque não foi. Inclusive, passar pela iodoterapia, não tendo meu aparelho digestivo preservado e estando praticamente, Na verdade, eu tava ainda no meu pós-cirúrgico quando eu tive que passar por tudo isso. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas se eu não tivesse decidido fazer a cirurgia e, de fato, enfrentado todos os processos, até mesmo a mudança da minha endocrinologista, eu não teria tido possibilidade de tratamento. E muito menos possibilidade de cura. Então eu agradeço pela descoberta, eu agradeço pela possibilidade de tratamento, eu agradeço por toda a rede de apoio que eu tive, eu agradeço pelo SUS, agradeço a Deus e agradeço principalmente por Ele ter me dado mais uma nova chance de viver. Que bom que agora eu tenho tudo que um dia me faltou, principalmente a gratidão. O meu processo, pela minha vida e pela vida de todo mundo que esteve comigo nesse momento tão importante. E sobre você e sobre a bariátrica, se você sabe que precisa, se você admite que a obesidade é de fato uma comorbidade, e se você não tem dúvidas que o tratamento cirúrgico, a gastroplastia, é de fato o melhor método para controle de obesidade, não escute mais ninguém. Apenas faça o que você precisa fazer. E aproveite que você está tendo a oportunidade de vivenciar esse processo sem situações intrusivas, como, por exemplo, a chegada de um câncer. Tudo, tenha ciência de que a sua nova versão, ela precisa de muita disciplina. Mas eu te digo uma coisa por experiência própria. A gente precisa de disciplina para viver. Eu acredito que eu só entendi verdadeiramente a frase do disciplina é liberdade depois de ter vivenciado tudo isso.
E se você gostou do meu primeiro vídeo pro canal, se inscreve aqui embaixo, curte, compartilha com algum amigo que tá pensando em fazer ou já fez, enfim, alguém que você sabe que se interessa por esse tipo de conteúdo. E eu espero muito que você tenha aproveitado. Um beijo bem grande e até logo!